Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje de filtro, não deu tempo de fazer maquiagem, de me arrumar bonitinha. Fui ali tirar uns meio litro de sangue. Enquanto vocês entram, vou dando bom dia. Hoje a gente vai falar sobre brincar. O brincar no desenvolvimento infantil, por que é tão importante, por que a gente fala tanto em brincar, né? Então, se você acha importante essa live, vai ficando por aqui. Se acha que tem alguma psico, alguma professora, alguma mamãe que se interessa por esse tema, já encaminha a live para a gente conversar um pouquinho sobre brincar, o que é o brincar, quais são as categorias do brincar, por que é tão importante, né? Já fizeram o café? Estou aqui na correria, com café na mão, ainda em jejum, então qualquer coisa eu desmaiar, vocês já sabem. Brincadeira, gente. Mas estou em jejum realmente. Hoje, quero deixar claro que, assim, quem tá aqui pela primeira vez, como nas outras lives, nos outros Café com Psico, vocês se sintam, né, muito à vontade para perguntar, para colaborar nos comentários, tá bom? Para fazer perguntas. Essa semana foi uma correria só, não deu tempo de abrir caixinha para fazer perguntas específicas do Café com Psico, então a gente vai colocando por aqui. Se eu não souber responder especificamente cada pergunta, aí eu vou deixar para responder depois, me chamando no direct, essas coisas, tá certo? Vamos lá, gente. Bom dia novamente para quem tá chegando. Café com Psico, já fizeram café? Vamos lá, vamos falar de brincar hoje? Por que o brincar é tão importante? Primeiro, a gente tem um grande desafio quando a gente fala de educação e de saúde, né? E aí a psicopedagogia fica bem no meio dessa história toda. Quando a gente fala, né, da educação, a gente precisa entender que as habilidades, né, hoje as habilidades de leitura e escrita são muito cobradas, né? Esse desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita são muito cobradas pelos pais para as crianças, né? Então, as crianças, elas são muito cobradas quanto a isso. E fica aquela ansiedade da família em querer que a criança leia e escreva rápido, né? Olha só que bonitinho, já sabe as letras. E fica naquela ansiedade de estimular em casa, usando letra, usando números, cores, porque precisa aprender. E a gente percebe que hoje o lado acadêmico ele vem sendo muito mais valorizado do que o brincar, do que o ser criança, né? E aí eu trouxe esse debate hoje porque tudo, né, que vem após a aquisição de leitura e escrita e o processo de aquisição de leitura e escrita dependem de um desenvolvimento que precisa do brincar, que é importante que a criança brinque. Então, por isso que quando a gente fala de infância, quando a gente fala de profissionais de infância, de terapia de infância, a gente fala tanto no brincar, porque o brincar, ele é inerente do desenvolvimento infantil. Ele é importante, ele é peça fundamental para que esse cérebro se desenvolva, né? Então, qual é o desafio hoje? Um dos desafios, né, é esse da gente privilegiar e valorizar a estimulação acadêmica e deixar o brincar livre de demandas, o brincar sem estruturação nenhuma. A gente acha que é perda de tempo, né? Quando na verdade não é. A verdade é que a gente está investindo tempo no desenvolvimento dessa criança. A gente está investindo em conexões cerebrais, em sinapses. A gente está investindo em afeto, em autoconfiança, em autoestima. E isso é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento infantil, tá certo?
E aí, oi Paula, bom dia, tudo bem? E aí a gente tem aí três peças importantes quando a gente fala em criança, né? A gente tem família, a gente tem escola e a criança no meio disso tudo. Então a família e a escola fica, né, nessa cobrança da aquisição de habilidades acadêmicas, enquanto que a criança ainda tem que dar conta de crescer, se desenvolver, adquirir as habilidades básicas que ela precisa para se alfabetizar, que ela precisa para a vida acadêmica, mas ela está sobrecarregada de estímulos, né? Então a gente precisa entender que os estímulos eles não são ruins, eu não estou demonizando os estímulos e o brincar estruturado, tá? Hoje eu estou querendo traçar um paralelo, né? Porque percebi em alguns ambientes que tem crianças que a preocupação no desenvolvimento dessas crianças é muito mais o brincar estruturado. Ah, mas olha só, esse brincar aí, ele não tá estruturado. Esse brincar é um brincar livre, a criança tá sozinha. Mas às vezes a criança tá ali construindo, aprendendo sim, certo? Então, o brincar, ele é inerente desse desenvolvimento infantil. A criança precisa brincar. A gente fica desconfiada da criança que não brinca, tá? Então, a primeira coisa é a brincadeira, o brincar, ele é importante, é um processo importante, né? Que vai levar aí um bom tempo se desenvolvendo também, né? Porque as categorias de brincadeiras mudam, as funções das brincadeiras mudam quando a criança vai se desenvolvendo, mas a gente precisa entender que a criança necessita desse brincar, que esse brincar é importante, né? Então, brincar não é perder tempo. Por que as pessoas têm essa visão de que brincar é perder tempo? Porque as pessoas, na maioria das vezes, têm uma visão muito utilitarista do brincar, né? Como o brincar como uma ferramenta, sempre como um para. Para quê? Vai brincar com a massinha? Para quê? Vai brincar com o carrinho? Para quê? Né? Então, como um instrumento. E, na verdade, lógico que, principalmente a gente que trabalha com infância, a gente vê o brincar como uma estratégia. A gente vê o brincar como um para quê, como um porquê, como um objetivo. Mas porque a criança, ela aprende através do brincar. E esse brincar pra gente, essa aprendizagem, esse brincar, é importante na terapia infantil. E aí a gente estrutura. Mas eu aqui, por exemplo, nas minhas sessões, eu uso muito também o brincar livre de demandas. A primeira sessão é essa sessão de criação de vínculos, que a gente usa o brincar livre de demandas, deixa a criança criar, deixa a criança estruturar a própria brincadeira, né? E seguir os comandos da criança, isso é muito importante, tá? Marciele colocou aqui, é verdade, Júcia, tenho visto muito que as mães querem mostrar para as outras pessoas que o filho é pequeno, que já sabe ler, já sabe as cores, enfim. E com isso já cobram deles muito cedo perfeição e conhecimento. Então, esse é o dilema, principalmente da educação infantil, né, Marciele? Quando a gente trabalha na educação infantil, né, já fui professora da educação infantil, a gente vê muito isso. Ah, mas a professora tá só fazendo coisa besta que meu filho já sabe. A professora tá trabalhando com algodão. A professora tá trabalhando musiquinha. Não quero isso, cadê o papel? A professora não mandou ainda uma tarefa? E quando manda, é atividade para colar palitinho? Não gostei não dessa professora, não gostei dessa escola, porque ainda não mandou tarefa, ainda não começou as letras, né? Quando, na verdade, a apresentação das letras para a criança, a gente aguarda um pouquinho mais de tempo, porque a criança precisa ter desenvolvimento, né? Habilidades anteriores a isso, para poder entender que aquilo é uma letra, para poder entender que aquilo é um símbolo gráfico que corresponde a um som. Então, tudo isso precisa de habilidades básicas, de aquisições anteriores, né? De
de repertório da criança, que muitas vezes não tem. E aí a gente vê a criança, assim que nasce, os pais enchem o quarto do menino de letra, de número, enchem o berço de letra, de número, né? E quando a gente trabalha na intervenção precoce, no consultório, a gente vê muito isso, né? Mas aí não é só leitura escrita, vamos deixar para quando tiver 6 anos, deixa a psicopedagogia para depois, né? E a gente fica nessa de deixar a psicopedagogia para depois e só vem quando a criança está necessitando, tem toda uma questão a ser desenvolvida que não foi desenvolvida, né? E outro lado da intervenção precoce é que quando a gente vai brincar com a criança, sentar no chão, jogar para cima, fazer aviãozinho, né? Fazer musiquinha, cantar e ter esse vínculo, contato e tudo mais, os pais ficam, mas não é aprendizagem, mas cadê a letra? Eu coloquei aqui com a psicopedagoga na intervenção precoce porque eu quero que quando ele chegue na escola ele já saiba, né? Quando na verdade essa aquisição da escola, a aquisição das letras, dos números, das cores, né, dessa distinção de categorização, ela vai sendo feita, ela vai sendo construída através do brincar. E o brincar é importante, né? Desde o dia que a gente nasce, que a gente precisa da ludicidade para poder se desenvolver, né? Então, tudo na criança, ela precisa envolver o brincar. O brincar é aprender, tá bom? E aí, por que o brincar e a brincadeira, ele não pode ser levado em consideração só como ferramenta, só como instrumento, um para quê, um porquê, né? Porque primeiro, o brincar, ele precisa de motivação, ele precisa para a criança se engajar numa brincadeira, ou com um brinquedo, ou com uma pessoa, né? Ela precisa de motivação. E essa motivação, né, esse engajamento é porque as brincadeiras, elas são autorreforçadoras, elas dão prazer, elas são legais. Por isso que as brincadeiras tão estruturadas, elas não são legais para a criança, porque se você não deixa a criança criar, não deixa ela mudar a brincadeira, ela não vai ser prazerosa para a criança. Se a brincadeira não tá legal para a criança, tá legal só para você, ela não tá funcionando para a criança, ela tá funcionando para você. Né? Então a gente precisa perceber os níveis aí de conforto, de prazer dessa criança nessa brincadeira. Se a criança tá assim, ó, vamos brincar, eba, né? Então não tá rolando a brincadeira e a gente muda, tem que mudar. A brincadeira, ela só é brincadeira quando ela é prazerosa, quando ela é legal, senão ela vira atividade. E não é o que a gente quer com criança, tá certo? Vai ter um momento de atividade estruturada, de você dizer, olha, isso aqui é um jogo, é uma brincadeira assim, a gente vai precisar fazer assim, 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 mas vai ter um momento de deixar que a criança conduza, de deixar ela se desenvolver sozinha, tá bom? E aí, a brincadeira também é uma forma, né, não controlada de comportamento funcional. A gente vê observa muito, né, a brincadeira para a gente entender como a criança dá funcionalidade aos brinquedos, como a criança dá funcionalidade aos objetos, né? Observar as crianças brincando livre, sabe? Sentar num parquinho, as profissionais que estão aqui, de psicopedagogia principalmente, de infância, que tem filho que não tem, né? Sentar num parquinho para observar as crianças brincando. A gente vê uma infinidade de variação de brincar. A gente vê uma infinidade de flexibilidade cognitiva, de regra, que elas mesmas vão colocando as regras. Isso aqui não pode, não vale assim, né? A gente vê muitos comportamentos interessantes, importantes, que a gente pode trazer para o consultório, né? Então, observar a criança brincando livremente é o melhor laboratório para a gente.
tá bom? O brincar, ele exige flexibilidade da criança, por isso ele é tão importante, né? Ela vai criando, recriando, imitando situações, então a gente tem como trabalhar a memória, a gente tem como trabalhar a atenção, flexibilidade, as funções executivas, né? Controle inibitório e mais um monte de coisa, tá bom? Além da... esqueci a palavra. Flexibilidade, a gente tem uma coisa importante também, que é a não literalidade, né? Então, na brincadeira, a criança, ela é livre para criar. Não precisa ser do jeito que é na vida real, né? Não precisa ser literal, aquela coisa bem certinha, né? E aí, é importante porque a gente dá a oportunidade dessa criança criar e desenvolver imaginação, criatividade e mais um monte de coisa, tá certo? Fernanda colocou aqui, tem uma mãe que me pediu para enviar tarefas para casa. No consultório, percebi que a criança não adquiriu habilidades importantes e introduzir letras agora não faz sentido. 3 aninhos e síndrome de Down. Então, Fernanda, vamos lá. Se a criança não tem habilidades, né, importantes e habilidades que antecedem as aquisições, a gente não manda esse tipo de tarefa para casa. E nem faz essa tarefa no consultório, né? É importante a gente sempre observar e avaliar essa criança, né? Se não tem habilidades suficientes, não tem habilidades preditoras, se não tem os comportamentos antecedentes, né, que a gente precisa para que ela comece essa aquisição, não adianta, né? Então, leitura e escrita é uma ansiedade dos pais, mas a gente precisa também, né, enquanto profissional, dar segurança para esses pais de que, olha, não faz sentido agora, 3 aninhos, né? Então, a gente está na idade ainda pré-escolar. Na escola, eles já começam a introduzir algumas questões no grupo 3. Mas a gente precisa olhar e observar cada criança, tá? Uma criança com síndrome de Down, ela tem algumas especificidades que a gente precisa levar em consideração, né? Precisa avaliar se existe aí deficiência intelectual, como é essa questão, os níveis, né, as habilidades, o repertório dessa criança, ela tem as habilidades preditoras ou não. Então, a criança com síndrome de Down, ela tem um pouco mais de dificuldade na alfabetização, porque tem questões, né, de desenvolvimento cognitivo que se desenvolvem de uma maneira diferente das crianças que não têm síndrome de Down. E é importante a gente observar a criança e trabalhar primeiro todos os déficits, preparar essa criança, né, com as habilidades preditoras, com as habilidades básicas, para depois a gente começar a introduzir letra e número, né? Então, uma sugestão, Fernanda, para a tarefa de casa é brincar. Aí tu manda um brinquedo. Eu sempre faço assim, eu gosto de fazer assim. Eu sempre compro os brinquedos para o meu consultório, mas eu penso nas crianças e no que eu vou desenvolver com aquela criança, tá? Então, quando eu vejo que a criança só tem aqueles brinquedos que são instrumentais, vamos dizer assim, né? Eu mando os meus brinquedos para casa da criança. Ó, mãe, vou te enviar esse brinquedo aqui. Você vai trabalhar assim, 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 assim. Ela entende que é uma tarefa, mas para a criança é uma brincadeira, né? E aí fica melhor. Eu empresto meus brinquedos, não tem problema. Vocês podem, né, que se ficar com ciúminho do brinquedo, manda, ou do livro, ou de alguma coisa do tipo, pede para comprar, diz, olha que legal, que bacana isso aqui, vai ser interessante para estimular o fulano em casa, né? Mas sugere brincadeira para ela. As brincadeiras que não são estruturadas, que não são a partir de brinquedo, são as melhores brincadeiras, né? E aí, uma coisa importante, que na intervenção precoce eu trago os pais para dentro do consultório, é porque muitas vezes os pais não sabem brincar, ou desaprenderam a brincar, ou estão tão preocupados com a condição que os filhos trazem que quer só estimular e esquece de brincar.
esquece da risada, esquece que é importante correr, né? Então fica tudo muito milimetricamente calculado e esquece tudo isso que é importante para a criança. Então a criança, seja ela com desenvolvimento típico ou seja ela com desenvolvimento atípico, ela precisa brincar, é importante o brincar. E muitas vezes esse brincar é que vai fazer essa criança se desenvolver mais rápido ou vai fazer com que esse terapeuta, essa família, ela consiga estimular habilidades que estão em déficit através da brincadeira, tá? Então, eu mando brinquedo, Fernanda. Se você ficar com ciúme dos seus brinquedos, elabora uma atividade, uma brincadeira, manda link de brincadeira para eles, manda tinta, compra tinta, compra massinha, faz assim, né? Vai se sujar, vai... E aí, o X da questão de trazer os pais para dentro da sessão é eles me veem brincando com os filhos deles. E aí, cai por terra aquela coisa que diz, eu vou pagar uma sessão só para brincar? Ah, mas tá só brincando. E aí eu explico tudo sobre aquela brincadeira. A gente tá brincando por conta disso, disso e disso. Você percebeu que nessa brincadeira ele fez assim, assim, assado? E aí a gente vai dizer, vamos brincar, faz assim. Tenta fazer assim de novo em casa. E aí a gente consegue conscientizar os pais a respeito do nosso trabalho e conscientizar a importância da brincadeira e do brincar. E que é importante esse contato, né? E uma coisa importante do brincar é que desenvolve afeto. A gente da psicopedagogia aprende tanto que a criança aprende, né, que a aprendizagem está diretamente relacionada, ligada com o afeto. E o afeto é importante sim. E como é que você vai criar vínculo com uma criança enchendo ela de demanda? Como é que essa criança vai entender que você está sendo afetiva com ela se você não entende as necessidades dela? E uma das necessidades dela é brincar, né? Carol entrou aqui, Carol é minha supervisionada e eu acho o máximo da Carol que a gente nas nossas supervisões, né, Carol? A gente usa muito brincar. A gente usa muito brincar com a criança que está sendo, né, está em acompanhamento com a Carol. E uma coisa que eu fiquei apaixonada na Carol na primeira vez que a gente conversou foi que ela tem uma filhinha, eu acho que a filhinha da Carol ainda não tem 3 anos, e ela disse assim, Júcia, é porque ela brinca muito com brinquedos não estruturados. Ai, meu Deus, ganhou meu coração. Ela disse, tem muita coisa espalhada pela casa, tem tinta, tem palito, e ela cria muito, né? E de imediato eu disse, vai dar bom esse negócio aqui, vai ser minha supervisionada se quiser ou não. Porque ela ganhou meu coração com essa brincadeira não estruturada da filha dela, né? E perceber isso e introduzir isso na vida da criança é muito importante, né? Então, brincadeira não é só com brinquedo. Já tem 3 anos, né, Carol? Legal! Brincar não é só com brinquedo. Não é só com brinquedo e a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, as terapeutas, as famílias, tem criança que tem baldes e baldes de brinquedo e a criança não se diverte, a criança não é feliz e tem mais um monte de coisa, né? Existem aí controvérsias sobre esse brincar estruturado, sobre o brincar livre de demandas, sobre a quantidade de brinquedos que a criança tem, mas aí a gente vai conversando ao longo da nossa live, tá certo? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Uma coisa importante que eu descobri há pouco tempo também é que o brincar, ele desenvolve, né, fatores de desenvolvimento no cérebro da criança que estimulam o desenvolvimento de algumas áreas e a neuroplasticidade, né? Então, o brincar oportuniza sinapses, né, conexões novas, a criatividade, a imaginação, permite que a criança faça novas sinapses e desenvolva o seu cérebro. Então,
Brincar é bom, comprovado, cientificamente comprovado, tá bom? Vamos lá. E aí, quando a gente fala do brincar, a gente sempre pensa, né, em diversão. E quando a gente vê o brincar, a gente diz que é perda de tempo, que precisa investir em outras coisas. E tem criança que tem agenda de terapia, de esporte, de atividades extracurriculares. Então a criança tem lá a agenda super, hiper, mega cheia e não tem tempo de brincar. E uma das coisas, quando eu faço anamnese, é que tem lá uma pergunta, né? Como é a rotina de brincadeira do seu filho? Eita, esse eu não conheço, Carol. Ó, Carol tá falando aqui, tem um livro muito bom sobre esse assunto. Só brincar? Tá, vou querer foto desse livro, viu, Carol, que eu vou comprar. Tem outros também bem interessantes que eu não tenho aqui. Tem o PDF, mas no Kindle, né? Mas eu posso passar uma listinha depois pra vocês, tá? Com a fotinha das capas. Então, quando a gente fala de brincar, a gente sempre pensa, né, que é divertido, é prazeroso, então não serve. Porque a gente tem essa cultura com nós adultos, né, de se cobrar enquanto a diversão, né, de que o lazer, de que a diversão, de que as coisas que são legais, elas precisam ser deixadas para depois, porque a gente precisa ser produtivo, né, e a criança, e a gente leva isso para a criança, né, coloca um monte de demanda para essa criança, imaginando que essa criança precisa ser produtiva, enquanto que a criança, ela é produtiva brincando, ela produz brincando, ela se expressa brincando, ela diz o que está acontecendo brincando. A criança tem um post maravilhoso da Michelle Terapia de Criança, bem antigo, eu não lembro se tem, acho que tem mais de 2, 3 anos, vou procurar depois para repostar, que é lindo, que ela diz assim, criança, né, infância não é época de construir currículo. Gente, currículo quem faz é adulto. A gente tem que correr com a nossa vida mesmo, tem que estudar, tem que trabalhar e tudo mais. Mas criança não precisa ser produtiva. A produtividade de uma criança está no brincar, está em ela ser feliz, em ela se desenvolver, em crescer, em maturacionar do jeito certo, tá? Então, a gente precisa se estimular, os estímulos são bons, os esportes são legais, eu indico os esportes para muitas crianças, né? Lá na Devolutiva, inclusive no relatório tem criança que eu coloco. Sugiro a prática de esportes para isso, isso e isso, esportes assim, assim, assado, porque é interessante para que a criança se desenvolva também. Mas uma criança que tem inglês, espanhol, balé, arte, psicólogo, fisioterapeuta, TO, psicopedagogia, e mais um monte de coisa, e música, e não sei o que, e a escola ainda para dar conta, e ainda crescer, desenvolver, maturacionar tudo certinho, ainda ser um mini adulto, se comportar, ter autorregulação e tudo mais, não dá. Né? Então a gente precisa entender que a criança não é um mini adulto, ela não está entrando na faculdade agora, né? Eu sei que existe, né? Até algumas escolas estão introduzindo cada vez mais cedo letras, números e questões acadêmicas, porque existe uma cobrança das famílias e as escolas acham que estão ficando atrás e acaba queimando um monte de etapa, tá? E aí a gente projeta essa loucura de produtividade que a gente tem na nossa vida adulta, né? Que a gente precisa produzir, que a gente precisa dormir menos, que a gente precisa ter a agenda cheia, que a gente precisa ter dinheiro, e o que acontece é que a gente projeta isso na criança, coloca a criança em um monte de atividade, quer que a criança fale 3 línguas, que entenda de matemática, que fale, que seja educada, que seja autorregulada, e não permite que essa criança brinque. Quando, na verdade, a brincadeira é o que vai fazer autorregulação, é o que vai trazer inteligência emocional, é o que vai trazer habilidades de vidas diárias, né? Então, na brincadeira tem muita coisa a se explorar. E não é só a brincadeira com demanda de faz isso, vamos fazer isso.
A criança brincando sozinha é a coisa mais linda do mundo que vocês vão ver, né? Então, prestem atenção nas crianças brincando. Eu gosto muito de olhar as crianças brincando. Então, tem um momento que eu dou uma afastadinha, deixo lá, pra ver também se essa criança percebe que eu me afastei, se ela me solicita. Vem cá, tia Jesus, brincar comigo, olha que legal, né? Então, é importante a gente observar a criança brincando, porque ela sabe brincar. E aí, quando a criança não sabe brincar e quando a criança não brinca, é que a gente fica preocupado. Porque brincar faz parte do desenvolvimento dela, tá bom? Deixa eu ver aqui, Marciélia. Minha bebê tem 2 anos e 7 meses e ela é muito criativa com brinquedos não estruturados. Massa, legal. É impressionante a inteligência livre dela no brincar. Ela, quando brinca dessa forma, sempre me relata felicidade. E aí é o ponto onde a gente vai chegar, tá? Que eu botei aqui em algum lugar que brincar é ser feliz. Brincar precisa ser prazeroso, né? Muito bem, Célia. A gente fica tanto nessa, né, de brincar com o brinquedo, de comprar o brinquedo certo, e chega na Le Biscuit, na Americanas, no site da Amazon, e a gente faz o quê? Endoida, quer comprar tudo, né? E quando, na verdade, o melhor brinquedo para uma criança é a gente e ela mesma, né? É a interação, é o afeto. E a criança brinca com qualquer coisa, né? Se você sair com uma criança e não levar nenhum brinquedo, ela vai arrumar alguma coisa para brincar. Ela vai arrumar um pedaço de pau, ela vai arrumar uma folha, ela vai mexer em alguma coisa, porque ela precisa disso, né? E é lindo esse brincar não estruturado, é a coisa mais linda que tem. Vamos comprar brinquedo sim, né? Porque a gente precisa também para pensar nas brincadeiras, mas pensar em brincadeiras sem usar brinquedos é muito interessante, né? Tanto em casa, para o brincar livre da criança, quanto pensar em atividades, né, que sejam semi-estruturadas e que tenham, né, a ludicidade ali como objetivo também, uma atividade com objetivos específicos, mas com objetos não estruturados, com brincar sem brinquedo. É massa, né? Já tentaram caixa de papelão? Vocês já viram uma criança que ganha o presente e ela brinca com a embalagem ao invés de brincar com o brinquedo? E aí a gente diz, meu Deus, socorro. A criança está brincando com papel de presente e não está brincando com o brinquedo que eu comprei. Porque o brinquedo, ele tem uma finalidade muitas vezes. E o papel é ali, ela vai criar, ela vai brincar. E muitas vezes é mais interessante essa criatividade que ela faz com o papel. O papel pode virar um avião, o papel pode virar uma capa, o papel pode virar um chapéu, o papel pode virar uma infinidade de coisas na cabeça de uma criança, né? E aí, vocês, quem tá aqui, que é professor, que é psicopedagogo, que trabalha com infância, pensem em brincadeiras, pensem em momentos, né, sem brinquedo, com outra coisa. Porque a gente sempre tem uma caixa ali na despensa, sempre tem umas coisas ali, assim, bem inusitadas, que eu trago para terapia, porque eu preciso ver também essa criatividade, essa imaginação, como é que a criança usa esse brinquedo, essa coisa aqui, será que isso vai virar um brinquedo na mão da criança, né? Vocês já viram a criança, tudo vira brinquedo na mão de uma criança, não precisa ser o brinquedo especificamente, né? Quem nunca viu o filho ou pegou o controle remoto e a criança estava lá, vrum, vrum, agora é um foguete, vrum, né? A criança narra, a criança fala, ela imagina e se expressa ali, né? E isso também é importante para a gente observar. E de nós nos observarmos e não ficar ali engessados só no brinquedo. E quando olhar um brinquedo, pensar também em variações importantes para ele. Porque a criança varia a brincadeira. Ela não brinca com o brinquedo de um jeito só. Você bota ali o brinquedo para ela e de repente ela tá fazendo outra coisa. Nada a ver com o brinquedo. E você, menino, dá pra fazer isso, meu Deus. Mas ela tá criando ali, né? E a variação é importante, tá? Invista em brinquedos sim, mas invista em você e em conhecer a criança para brincar com ela de forma divertida. Bora lá, Matheus. Muitas pessoas não entendem que o brinquedo não é apenas aquele comprado. Qualquer coisa pode ser recurso brincante, desde uma pequena pedra até um pedaço de graveto, coisa simples. Isso, Matheus, foi
você resumiu o que eu queria falar, né? Que a criança, ela inventa, ela tem criatividade para dar e vender, né? Tem um poema, eu não lembro agora de quem é, que é de uma pedra, e ela diz assim: eu já fui arma, eu já fui instrumento, mas só na mão de um menino eu virei um brinquedo, né? Falando da pedra. Eu acho que é uma tirinha que eu tenho falando desse poema. Eu vou ver se eu encontro também. Que é lindo. Tudo na mão de uma criança vira brinquedo. E até a comida, né? Aí a gente diz: meu Deus, o menino tá brincando com a comida e não come. Por quê? A criança precisa de diversão, a criança precisa dessa ludicidade, né? Então, ao invés de ser só comida, a comida também vira brinquedo. A comida também vira, né, recurso, objeto brincante, como diz aí o Matheus, né? Então, vamos prestar atenção nas crianças também e deixar as crianças brincarem. Porque às vezes a gente diz assim: menino, tá no banho, não tá tomando banho, tá só brincando. É importante pra ele. Né? Às vezes você fica ali, né, regrando a brincadeira e você acaba polindo oportunidades, né? Fechando janelas de oportunidade de brincar, de criar, de se desenvolver, de pensar em estratégias, né? E aí é importante também a gente ver o dia a dia da criança. Eu falei da anamnese, passei e não voltei a falar, né? Na minha anamnese, e aí quem é da área da psicopedagogia ou de infância, tem uma pergunta que eu coloco na minha anamnese que é importante, né? Na verdade, tem uma sessão inteira, a minha anamnese é dividida por sessões, tem uma sessão inteira de brincar. Como essa criança brinca, como é o dia a dia de brincadeira dela, quais os brinquedos que ela prefere e como ela brinca com esses brinquedos, para eu entender a criança, porque o brincar faz parte da criança, né? O brincar diz muito sobre a criança, para eu entender a dinâmica da família e como essa família entende esse brincar, e para eu planejar as minhas sessões de acordo com as preferências da criança, né? Então, se vocês não têm na anamnese de vocês perguntas sobre o brincar, incluam, porque é muito importante, tá? Vamos ver aqui. Laine, minha filha sempre que vai na praça busca logo um graveto para introduzir na brincadeira dela. É isso mesmo. Sai pegando tudo e tudo vira brinquedo na mão, né, Laine? Ontem fiquei encantada que ela criou as comidas das bonecas dela. Desenhou todas as comidas para as bonecas. Achei tão interessante. Menina, o desenho é fantástico para criança. Desenho é muito importante, né? Algumas profissionais usam os desenhos como formas projetivas, né? De entender afeto, de entender relações. É importante? Mas aqui eu uso o desenho para entender motricidade, para entender motivação, para entender preferências, conhecimento de mundo, né? Se essa criança sabe o que as pessoas sabem fazer, o que as pessoas gostam, se a criança sabe esquema corporal, né? Então, a minha interpretação de desenhos é diferente da interpretação de desenho de outros profissionais, né? Eu vejo com frequência alguns profissionais levando muito mais para essa parte analítica e psicanalítica, né? Que eu não aprofundei os meus estudos. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que eu não aprofundei os meus estudos sobre a projeção das crianças realizada nos desenhos, né? Nas provas projetivas. Então, eu não uso as provas gráficas, né, de desenhos com o intuito de analisar relações, afetividade e outros construtos, né? Eu avalio motricidade, criatividade, como é que está o traçado dessa criança, como é que ela pega no lápis. E quando a criança tem aversão por leitura escrita, por exemplo, a gente coloca uma folha. Como é que eu vou saber que se ela pega no lápis direito? E agora? Ai, meu Deus. Então, a gente precisa trazer isso também na brincadeira, né? E aí o desenho é uma forma também de dizer: olha, vem cá, tu sabe desenhar? Você gosta de desenhar? Você quer desenhar pra mim? Vamos desenhar junto? E isso é bem importante. Em outra oportunidade, eu desenhei com a criança e para a criança. Ao invés da criança desenhar, eu que desenhei. E aí, a criança gosta muito dessa questão de liderar, né? De comandar a brincadeira, do adulto seguir a brincadeira.
E numa brincadeira, numa sessão, eu disse, olha, vamos criar um personagem? Tia Jus vai desenhar aqui. E aí desenhei na folha, né, ofício A4, só a estrutura de um rosto e de um pescoço e ombro, né? Deixei bem grandão. E eu disse, olha, vamos lá, vamos pensar numa pessoa. Quem vai ser essa pessoa? Vai ser menino? Vai ser menina? Quantos anos ela vai ter? E aí a gente foi criando um personagem. Então, a criança trouxe como fazer o cabelo, né? Como ela faria o cabelo. Vai ter cabelo cacheado, vai ter cabelo curto, vai ter cabelo longo. Ela vai usar laço, ela vai usar tiara. E aí a gente saiu introduzindo um monte de coisa. E depois que a gente construiu todo o desenho, eu disse, e agora? O que é que ela gosta de brincar? O que é que ela gosta de fazer? E o que é que ela não gosta? Ela tem medo de quê? E aí fui anotando do lado e a gente criou o personagem, né? E isso trouxe muito do que é a criança, refletido ali naquele desenho e em quem ela pensou. A gente colocou nome, a gente colocou idade, a gente disse preferências, se ela gostava de brincar com videogame, se ela gostava de brincar na rua, quais eram os medos, e foi uma sessão linda, linda, linda. O desenho ficou mais ou menos, né? O desenho ficou mais ou menos, mas a criança amou, porque ela que estava liderando o meu comportamento, né? E eu fazia algumas intervenções, algumas perguntas, mas ela que estava fazendo tudo, criando e tudo mais. E foi lindo, né? Eu tenho esse desenho até hoje guardadinho. Vou ver se eu consigo apagar algumas coisas para poder mostrar, porque como a produção foi minha, né, do desenho em si, eu vou mostrar depois, ou eu reproduzo depois e mostro para vocês nos stories como foi, tá certo? É bem interessante. Usem isso também. O desenho é importante. Carol, infinitas possibilidades dos materiais, verdade. Um livro de leitura ótimo, O Homem que Amava Caixas. Ai, obrigada, eu já quero toda essa literatura, socorro. A Amazon meu cartão vai sofrer agora na Black Friday. Matheus, eu sou fã do Harry Potter, então a minha infância foi eu sozinho dentro do mato com uma pedra e uma vara ou um pincel. Massa! Eu também tive uma infância bem sozinha, assim. Eu tinha muitos primos, mas a questão da dinâmica da minha família era um pouquinho mais diferente, porque a gente tinha meu avô, né? E eu não tinha irmão, irmã e tal. Minha irmã nasceu 11 anos depois, então eu já estava com outras brincadeiras. Mas eu sempre fui a criança que brincava também sozinha, que inventava milhões de coisas, que tinha várias bonecas, que tava ali sempre com a massinha de modelar, fazendo xícara, fazendo prato. E eu gostava muito disso, né? E isso é bem importante, né, Matheus? E fica também uma memória afetiva, né, dessas brincadeiras e de como elas conseguiram, né, desenvolver a gente, fazer quem a gente é hoje. É importante. Fernanda, com minha filha tomar banho não funciona, mas se chamou pra brincar com água, ela se anima na hora porque sabe que vamos brincar junto, é isso aí. Então tudo e aí, vamos brincar, olha que legal, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha que divertido aqui o feijão, sei lá, minha gente, vamos botar a imaginação aí também pra funcionar, né? Matheus, é realmente importante ver as crianças brincando, elas apresentam diversas características quando brincando, verdade. Tanto características emocionais quanto questões relacionadas a habilidades, né, Matheus? Cláudia, essa minha amiga arrasa, obrigada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu já saí do meu script. Então, gente, brincar é aprender. E o brincar, ele desenvolve linguagem, imaginação, metacognição, autorregulação, habilidades sociais. Então, quem nunca brincou aí de casinha, né? A gente dizia que a gente brincava de casinha. Eu sou a mamãe, você é a filhinha. Ou então brincar com o nenenzinho, né? Esse brincar, ele desenvolve essas habilidades sociais, requer função executiva, memória de trabalho para lembrar ali, o que foi que a minha colega disse aqui que era
né, importante para eu dar uma resposta para ela nesse imaginário, né? Então, o faz de conta, essa brincadeira simbólica, né, é brincar de casinha, brincar de escolinha, usar objetos, usar os objetos dos adultos, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? A gente faz assim, porque era o telefone assim, agora os meninos fazem assim, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Para imitar o telefone, para imitar o uso do telefone. E aí, essa imitação também, essa observação é importante, né? Deixa eu ver mais. Coordenação motora, promoção do bem-estar físico, porque a criança que brinca, ela é feliz, ela se movimenta, libera aí um monte de neurotransmissor que é importante para controle de ansiedade, depressão e mais um monte de coisa, né? Quando a gente fala de exercício físico, por exemplo, com adultos, não tem aquele monte de atividade, aquele monte de benefício que o exercício físico traz para a gente adulto. O brincar é do mesmo jeito para a criança, porque a criança, ela brinca se movimentando, né? Ela brinca com atividades prazerosas e isso libera substâncias no cérebro dela que vai ser muito bom para as questões relacionadas à ansiedade, depressão, humor e mais um monte de coisa, tá? Resiliência, controle emocional, habilidades motoras finas e grossas, né? A criança brinca mexendo. Vocês já viram a criança brincando parada? Ela sempre tá mexendo em alguma coisa. Se é uma coisinha pequenininha ou então se é uma coisa grandona, né? Tá subindo, tá descendo e desce uma cadeira. Vocês já viram uma criança num consultório esperando, por isso que eu trabalho com hora marcada, esperando alguém ou ser atendido? Ela sobe da cadeira, ela desce da cadeira, ela pede água, ela vai falar com alguém, ela olha a roupa de alguém, ela brinca com alguém que passa ali, né? E ela se mexe. A criança, ela precisa de movimento, né? E isso desenvolve habilidades motoras finas e grossas que a gente precisa também estimular, certo? Deixa eu ver mais. Vou falar sobre movimento mais lá na frente também. Tô quase com 1 hora, né? Vamos seguir. Resolução de problema, flexibilidade cognitiva, tolerância à frustração, aprender a perder, a ganhar, saber que uma vez eu perco, outra vez eu ganho, né? E saber lidar também com o comportamento das outras pessoas dentro da brincadeira, com regras, com limites, né? E isso é muito importante. Brincar é igual a brincadeira, mas não é igual a brinquedo, como a gente já falou. O melhor recurso que você vai ter para brincar com a sua criança é você mesmo, né? Então, vai treinar, menina, vai pra academia, vai fazer uma caminhada para você ter fôlego para brincar com a sua criança. Porque a criança, ela gosta de interação. Ela gosta que bote pra cima, ela gosta que rode, que corra, que aposte corrida. Então, aqui, por exemplo, tem criança, principalmente as crianças que estão com suspeita, né, hipótese diagnóstica de TDAH, ou que já tem diagnóstico de TDAH, aqui a gente usa muito o movimento. Então, eu tenho aqui um jump, porque a gente vai pular, a gente vai brincar pulando lá no jump. A gente vai inventar qualquer coisa. Muitas vezes essa criança precisa de autorregulação e o jump vai me ajudar, né? E aí, às vezes, o povo acha que eu sou doida, que eu abro a porta, aí digo assim, agora, a gente já vai. E aí é uma dica, ótima para aquelas crianças que têm resistência de sair da sala, de ir embora. Se agora a gente vai apostar corrida, vamos lá! E aí, eu já trabalho controle inibitório para esperar o já, né? Atenção, concentração, e a criança fica lá. E aí eu, bora lá! Olha agora, o papai que vai falar. Tem uma criança que sempre vem no último horário, e aí tem pouca gente aqui na clínica, dá pra fazer essas bagunças, né? E aí eu digo, vamos lá, o papai que vai contar, tem que esperar. E aí o pai conta e a gente sai correndo, aí às vezes a tia Josi ganha, às vezes a tia Josi perde, né? E fica aquela bagunça correndo no corredor, e isso é muito importante. A criança se mexe, ela brinca se mexendo, tá? Então, nem sempre, e aí que a gente precisa ter um fôlego danado pra aguentar essas brincadeiras. Tem hora que eu olho no relógio, tá 100 e não sei quanto o batimento cardíaco. Então, cuidar também de você, minha filha, menina, fazer academia, fazer uma caminhada, se alimentar de uma forma mais saudável também é importante para as suas intervenções no consultório. Se você trabalha com infância, ou se você é mãe que é para
aguentar o barrufo, porque senão não dá. Criança exige movimento. A brincadeira da criança é se movimentando. Vamos lá. E aí, brincar é uma ótima forma para aprender. Brincar é aprender, né? É o melhor meio que garante mais eficiência, né? A criança aprende mais e aprende melhor quando está brincando ou quando está envolvida em uma atividade lúdica, né? E aí, a psicopedagogia, a gente tem, né, uma história com o brincar, que é importante, né? Brincar é aprender. E aí, o brincar também livra a gente de situações aversivas com a aprendizagem, por exemplo, né? Aquela criança que ela tem algum trauma, que ela tem ansiedade escolar, que ela já errou tanto, ela já foi tão exposta na escola por conta das atividades, das dificuldades que ela tem. Quando chega aqui, a gente colocar um papel e a caneta na mão dela, um papel e um lápis, ela vai se sentir menos engajada, menos motivada e menos feliz em estar com você. E a brincadeira, você pode avaliar todas as outras questões, inclusive leitura e escrita, inclusive as habilidades preditoras de consciência fonológica e mais um monte de coisa, brincando. E aí, quando a criança se sente segura brincando contigo, ela se sente segura para dizer, com ela eu posso errar. Então, eu me sinto segura agora em dizer que não sei, em dizer que eu errei, em pedir para a pessoa me corrigir, né? Então, tem todas essas questões que a gente precisa levar em consideração, né? A psicologia, ela trabalha o brincar também para trazer várias questões, né? Emocionais, questões de dia a dia, e para trabalhar também alguns esquemas, né? E nós, psicopedagogos, a gente precisa entender, e há uma cobrança da gente, em cima da gente, que a criança tenha papel e lápis na mão o tempo inteiro, né? Mas não é assim. Eu brinco, inclusive, com os adolescentes, né? E o brincar deles é diferente, né? É um jogo mais estruturado, é um jogo que requer mais habilidades, mas precisa disso, precisa da ludicidade. Porque senão, se a gente ficar ali só focando na dificuldade, só focando no transtorno, a gente não consegue desenvolver essa criança, tá? Então, se livrem das atividades, né, das situações aversivas que essa criança tem brincando, né? Então, o processo de vínculo que a gente vem falando, que eu falo sempre, que precisa construir vínculo, que a criança precisa confiar em você, que a família precisa confiar em você, que precisa ter afetividade com criança, a gente constrói isso brincando, certo? E aí, a gente vai lá para as classificações do brincar. A gente já viu as funções, que tem um monte de coisa aí boa, né, de benefício no brincar. E agora a gente vai para as classificações, que muita gente não percebe o brincar dessa maneira, mas que existem sim classificações para esse brincar. E é importante a gente pensar quando a gente conhece a criança e quando a gente for planejar as sessões, planejar intervenções e planejar avaliações, tá? Brincar com o objeto, então pode ser brinquedo ou objeto não brinquedo, que é importante, né? E aí desenvolve um monte de coisa, inclusive criatividade, né? Aí às vezes a gente diz assim, mas fulano é um adulto que não pensa nas situações, fica esperando as pessoas resolver o problema para eles. E esse adulto, às vezes, é uma criança que não brincou, ou que brincou pouco, ou que teve poucos estímulos nesse brincar, né? E nessa brincadeira, a criança consegue resolver problemas. Deixa ela lá, se virando sozinha, né? O que eu vou fazer com essa caixa? E agora, né? Uma caixa de papelão, não tem nada dentro. Olha aí, o que eu faço com isso, né? Ou então a caixa tá fechada. E aí, a gente pensa em um monte de habilidade, tá certo? Brincar com um objeto nem sempre é brincar com um brinquedo. Brincar com linguagem, e isso aí eu nem preciso dizer que desenvolve linguagem, né? Desenvolve habilidades preditoras para leitura e para escrita. Então, brincar com som, brincar com rima, com música, brincar com palavras, né? A criança lá por volta dos 6, 7 meses que começa a balbuciar, quando a gente coloca, né, um sonzinho, uma brincadeira naquele som do brrr,
que ela acha engraçado, ela repete porque ela acha engraçado, porque é legal, porque é motivador, porque é prazeroso, porque quando ela faz todo mundo ri. E isso também é aprendizagem, isso também é brincar, tá? Então, brincar com som, com música, ler para a criança também é uma brincadeira, né? Então, não é aquela leitura, sim, não, a Bela Adormecida, né? Precisa ter intencionalidade, precisa ter variação de tom, variação de ritmo, né? Então, aqui eu consegui, por exemplo, quebrar o gelo de uma criança. E ele me respondeu, meu nome é fulano. E aí pronto, quebrou o gelo e a gente brincou e foi super divertido, né? Então quando for ler para uma criança, e agora? Não sei o quê, de repente, né? E você também é um brinquedo para essa criança. E eu sou a pessoa das caras. Essa máscara tá me maltratando, porque eu só me expresso daqui para baixo, daqui para cima. Mas eu uso muito a minha voz. E tem dia que minha voz chega, assim, pedindo socorro, pedindo água e pedindo pra não falar de jeito nenhum mais. Porque eu faço essas variações, eu brinco, eu faço eu faço um monte de coisa. E às vezes a voz tá hiper, ultra, mega cansada. Porque além da expressão que estou limitada, né, com as expressões, e aí para engajar a criança eu uso essas variações sonoras, essas variações de tom de voz e tudo mais. E aí é o máximo. Carol tá colocando que no Instagram dela tem algumas fotos da filha dela e das sobrinhas brincando com os materiais não estruturados. Vamos lá ver depois. Brincar físico, né? Então, o brincar físico envolve o contato físico, envolve exercício e desenvolve a motricidade fina e a motricidade ampla, né? Então, brincar físico também pode ser considerado desenhar, pintar, colar, cortar, pintar com tinta com pincel, pintar com tinta usando o dedo, pintar com um monte de recurso, né? Lápis de cor, canetinha, hidrocor, né? Porque exige da criança também força diferentes, ritmos diferentes, né? Se a criança ficar lá com a canetinha fixamente no papel, vai estragar o desenho dela. Então a gente precisa deixar também livre esse pintar, pra gente entender algumas coisas, requer percepção visual, então é importante, tá? O brincar físico, nem sempre é aquele brincadeira correndo, pulando, fazendo essas coisas, também tá? Mas ele envolve também essas brincadeiras motoras finas, brincar com massinha, brincar de bolinha de gude, que desenvolve as atividades motoras finas, tá? Deixa eu ver mais. O brincar físico envolve os exercícios. Correr, pular corda. Sei lá, aqui a gente tem uma cultura de pular elástico. Eu não sei como é que chama aí onde vocês moram, né? Que aí as meninas amavam. Eu amava pular elástico. As pernas só viviam cheias de roxo. Porque vivia pulando e o elástico batia na perna. Eu não sei como é aí na cidade de vocês. Me contem aí nos comentários como é. Brincar com bola, com bicicleta, tudo isso é o brincar físico, tá? E brincar físico é importante porque a gente tem toda essa questão da liberação de serotonina, dopamina, não sei o que lá, né? Dos neurotransmissores no cérebro da criança, que deixam a criança mais feliz, mais relaxada e tudo mais, né? Tem os jogos simbólicos e faz de conta, né? Que aí é esses de representações da criança que imita o adulto, da criança que imita, né? Observa os adultos, imita outros adultos, imita situações, né? Cria personagens com objetos, então o controle remoto vira uma pessoa, o outro controle remoto vira outra pessoa e tá lá brincando, fulano, não sei o quê. Os próprios bonecos, as bonecas, né? Isso também é brincar de faz de conta e brincar simbólico, né? O brincar simbólico também, para alguns autores, envolve as questões de criatividade, de desenho e de escrita, tá?
Então, vocês podem achar também em alguns livros, né, na literatura, diferenças aí entre esse brincar, tá bom? A criança, ela aprende por vários meios, né? Aprender é importante, é interessante porque ela se engaja, faz a criança mais feliz, mas também tem outros meios de aprendizagem, tá? Hoje a gente tá falando do brincar porque muitas vezes o brincar é negligenciado nas famílias e nas escolas, tá? Mas a observação, a imitação, né? A aprendizagem estruturada também, a criança vê outra pessoa fazendo, tentativa e erro, ela fazer e ela errar, e ela já sabe que ali não dá certo, né? Então, ela aprende também de várias formas, né? O cérebro da criança é predisposto a aprender. E aí, ela aprende de várias formas. Mas aprender brincando é muito mais legal e ela aprende mais e melhor, tá? Aí, sobre a estrutura, a gente tem a brincadeira, né? E o brincar estruturado, que é aquele mais engessado, que não pode sair da risquinha, né? Tem a brincadeira semi-estruturada, que aí tem a mediação de um adulto ou de outra pessoa, né, de outra criança mais velha, muitas vezes, e o brincar livre, que é sem demanda, e a criança vai brincando com o brinquedo, a criança vai brincando com o livro, a criança vai brincando com objetos, com as pessoas, inventando brincadeiras e tudo mais, tá? Ainda, né, sobre a classificação das brincadeiras, tem os jogos de tabuleiro, os jogos que envolvem também os exercícios físicos, né? Mas aí tem regras, limites, habilidades sociais, criatividade e outras coisas, tá? E aí eu queria chegar num ponto importante, que é o uso das telas. Hoje as crianças brincam menos. E por que as crianças brincam menos? Tem dois fatores. Tem a questão da exposição excessiva, né, às telas. E tem outra questão da questões relacionadas à segurança e à superproteção. Aí, o adulto fica tão preocupado na criança não se machucar, na criança estar segura, super protegida, que não deixa a criança brincar, né? Então, a criança nunca ralou ali o joelho, a criança nunca teve uma situação que precisou sair criativamente ali, porque nunca se viu numa situação mais delicada, né? Os adultos sempre resolveram tudo para ela, inclusive o brincar, né? Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, isso aqui brinca desse jeito, esse daqui monta desse jeito, né? Então, é importante a gente entender que o brincar é importante, que o brincar livre também é interessante, né? E que essa superproteção, muitas vezes, ela traz mais malefícios do que benefícios para as crianças, tá? Uma questão importante da gente levar em consideração é a questão das telas, né? A gente sabe que os órgãos aí de pediatria, de profissionais que trabalham com infância, né, recomendam que de 0 a 2 anos é nenhum tempo de tela, é o brincar mesmo, é a criança se desenvolvendo, e de 2 anos em diante, 2 horas por dia em todas as telas, né? Quando a gente fala de jogo, e jogo de tabuleiro, e jogo que envolve movimento, a gente fala também de jogo de videogame. E aí é uma controvérsia gigante, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha benéfico, tem gente que acha maléfico, né? Mas a gente precisa dosar isso, né? Do uso das telas e dos games. É importante, é interessante. Tem muitos jogos que desenvolvem muitas habilidades, mas a gente precisa entender a faixa etária para aquela criança e levar em consideração essa carga horária. Eu sei que é muito difícil, tanto principalmente, né, para as famílias. Mas aí a gente tem um dado interessante que veio agora durante a pandemia, né, que uma pesquisa realizou que essa geração agora é a primeira vez que nota-se que a geração posterior tem QI menor que a geração anterior, né? E essa exposição às telas está relacionada a isso, segundo essa pesquisa, porque as crianças perdem oportunidades, né? Quando a criança está em frente à tela, a criança está numa postura totalmente passiva. Ela está ali só recebendo informação. E aí, os pais tentam, né? Eu já vi relatos e observando algumas famílias, que dizem assim, mas a TV
gente tá ligada, a gente coloca num desenho educativo que ensina cores, que ensina números, que ensina não sei o que, certo? Ok. Mas e a interação? E a atividade dessa criança, né? A gente fala tanto em dar oportunidades para a criança na escola, que a criança precisa construir a sua aprendizagem, que a educação bancária, que só deposita informações, não funciona, e em casa a gente deixa a televisão ligada e a criança só recebe a informação, né? Então, com as telas, a criança tem uma postura totalmente passiva. Eu não sou totalmente aversiva às telas, mas a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, né? Então, a tela, ela priva a criança de oportunidades de interação, de desenvolvimento cognitivo e de linguagem. E aí, né, tem também outra coisa que a criança, né, até 5 anos, ela não tem discernimento de algumas situações. E a criança, ela imita algumas situações, né, do cotidiano. E muitas vezes, os desenhos, como é imaginário, como é faz de conta, a gente tem, né, situações absurdas. E a criança, ela não sabe discernir o que é realidade e o que é imaginação, o que é faz de conta ali naquele cenário, né? Então, muitas vezes, a gente vê as crianças repetindo coisas absurdas, ou repetindo verbalmente, ou imitando ações, porque as crianças ainda não têm esse filtro, né? E aí é importante a gente se atentar a isso, tá? Além das questões de passividade e privação de oportunidades de desenvolvimento, a gente tem também essas questões comportamentais, que aí a gente fica preocupada. Ai, meu Deus, o meu filho Eu já vi uma situação assim, dizendo, meu Deus, será que meu filho vai ser um assassino? Não, minha gente. Né? Muitas vezes a criança está ali reproduzindo uma situação que ela viu no desenho, que ela viu no filme, e ela está imitando porque ela não tem esse filtro, ela acha que tá tudo bem, tá um negócio ali passando na televisão, tá todo mundo assistindo, então é ok, né? E separar realidade de imaginação ainda é difícil para ela, né? Quanto em relação ao desenvolvimento cognitivo, né? A gente tem questões interessantes de relações sociais, de funções mentais superiores, de funções executivas que são estimuladas nesse brincar, né? Controle inibitório, impulsividade, planejamento, raciocínio lógico. Brincar desenvolve as crianças, brincar é aprender, tá bom? E aí a gente pode também lembrar, né, levar esse brincar para outros contextos. Brincar no consultório, brincar na escola. E por que a educação infantil usa tanto o brincar e usa tanto as musiquinhas, né? Porque estimula essas funções que são preditoras para a aprendizagem de outras habilidades, tá? Então não adianta a gente privar a criança da brincadeira, porque vai ser uma criança triste e vai ser uma criança que não vai ter algumas habilidades desenvolvidas porque ela foi privada disso, tá certo? Em algumas situações, em algumas condições, o brincar é muito benéfico, né? No TDAH, por exemplo, levando agora para o nosso contexto clínico e o nosso contexto também escolar, que dá super para usar brincadeira nesses contextos, né? A criança com TDAH, ela se engaja em brincadeiras, em atividades que sejam prazerosas e que envolvam movimento, né? E aí, brincadeiras mais monótonas, mais pacatas, não funcionam. E ela também não aprende se ela ficar sentada muito tempo ali parada, né? Então, para a gente planejar a nossa sessão e planejar a nossa aula, quando a gente está lidando com a criança com TDAH, é brincar principalmente aquela brincadeira física, né? Que envolve movimento, que envolve exercício. Muitas vezes, para essa criança se regular, extravasar muito e depois ela consegue se concentrar, presta atenção na sua criança, né? Não é dizendo que o TDAH, porque é TDAH, precisa brincar, porque tem TDAH, é uma pessoa com TDAH, precisa brincar, pulando, extravasando, correndo e tudo mais, né? Não, analisa o perfil de brincar dessa criança, tá bom? Já nas crianças com TEA, a gente vê um processo inverso, né? Elas são aquelas crianças que muitas vezes o brincar é mais peculiar,
né, existe ali um rebaixamento nessas brincadeiras, nessas atividades de brincadeiras, principalmente na funcionalidade dos objetos e funcionalidade dos brinquedos, mas o brincar é uma oportunidade de interação social, né? Então a gente usa muitas brincadeiras sensórias sociais, né, de jogar para cima, de fazer barulho, para a gente poder chamar a atenção para essa criança. Então muitas vezes, nas sessões ou na escola, atividades que são muito estruturadas e que não envolvem brincadeiras, não é muito interessante para essa criança, ela não se engaja, porque tem todas essas questões, tá? Então, brincar é importante para qualquer criança. Olha para a tua criança, independente do diagnóstico que ela tenha, independente do rótulo que tenham colocado nela, né? De bagunceira, de estressada, de agressiva, né? E traz esse brincar contextualizado, que seja motivador, engajador e que seja interessante para ela, tá bom? E aí tem uma coisa também que as crianças deixam de brincar, porque a brincadeira, o brincar, requer tempo, espaço e independência. E muitas vezes as famílias não estão dispostas em investir tempo, espaço e independência na brincadeira e no brincar dos filhos. Então é tudo muito corrido. Ah, menina, não posso agora. E aí deixa, e leva, e não sei o que, né? E não tá. Brincar, perder tempo, menino, para com isso, vamos logo tomar banho, né? Vamos logo, se arruma, se veste. Come logo esse prato aí que tá esfriando, que a gente tá atrasado. Então tem muito a ver também com a dinâmica, com a nossa dinâmica e com a nossa cultura, né? Agora, pós-moderna, nem sei mais agora que era a gente tá. E de correr, de produtividade do adulto, e acaba também refletindo no brincar e na ausência do brincar dessas crianças, tá? Então, pra gente finalizar, uma coisa que é importante, né? Menos estruturação, né? Menos valorização do desempenho acadêmico, lógico que é importante, mas com crianças pequenas, né? Vale salientar. Deixa a criança brincar, a criança não precisa construir currículo, ela não é um mini adulto, ela precisa brincar, tá? E menos preocupação com a segurança excessiva, né? Às vezes cair, ralar o joelho, né? Tomar um tombinho, um galo. Às vezes é importante para essa criança sair de algumas situações, dela se resolver, dela se expressar, dizer que doeu, dizer que não gostou, que não vai mais brincar com aquilo, né? Então muitas vezes a gente priva pensando, senão você vai cair, senão você vai não sei o quê, senão não sei o quê, senão não sei o quê, e a criança tá ali toda engessadinha e não tem oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento, tá? Brincar é uma necessidade infantil, né? Variem o brincar. Lembrem que vocês são os melhores brinquedos que existem na face da Terra. Não tem Fisher Price que chegue a uma pessoa que está ali intencionalmente, totalmente presente no brincar de uma criança, tá? O brincar garante um futuro mais saudável, né? A criança que brinca, ela cresce, ela se desenvolve, ela aprende e ela é feliz, tá bom? Dúvidas? Olha, hoje eu fui bem rápida até, viu? Estamos terminando, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu vi que vocês falaram bastante aí durante o nosso Café com Psico. Eu amei. Se não tem dúvidas, vou parando por aqui, né? Lembrando que o nosso Café com Psico também é podcast, então ele tá no YouTube e ele tá no Spotify. O episódio de hoje não é liberado hoje, porque a gente ainda precisa, né, de editar algumas coisinhas para poder colocar nas plataformas. Mas se você chegou depois e não conseguiu pegar toda a nossa conversa, vai ficar gravada aqui no Instagram, mas aqui no Instagram a gente não consegue acelerar, né? A gente não consegue assistir rapidamente como a gente consegue nas outras plataformas, tá? Então a live vai ficar salva por aqui, vai subir para o YouTube e depois no Spotify, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Esse espaço é nosso, como eu já falei, é uma construção nossa, né?
Qualquer coisa, me chama no direct, me deem sugestões de café com psico. Júcio, vamos falar sobre isso, eu tô com dúvida. Ou então, olha, eu estudei sobre isso, vamos ver que legal isso aqui, né? Então, por favor, me deem sugestões, eu amo, né? Qualquer dúvida, estou no direct. Anne colocou aqui, maravilhosa como sempre. Lu também. Lu, vou conversar com você já, viu? Não esqueci de você, não. E obrigada por estarem aqui, por me fazerem companhia com café. Ah, meninas, cadê a pose da foto? Toda vez eu esqueço. Cadê a foto? O print. E aí, deu tudo certo? Toda vez eu fico sem capa, porque eu fico fazendo caras e bocas e não tenho capa pra colocar lá no feed. A Alessandra, foi ótimo, eu não falei nada, mas não saí daqui. Obrigada, Alessandra. A Alessandra tá sempre aqui, todo sábado, 8 e 8. Já tá na mente dela, que ela já acorda me procurando, né, Alessandra? Eu sou extremamente grata por vocês estarem aqui. Bom sábado, muitas recordações, pois a minha está com 13 anos. Eita, saudade desse brincar, né, Alessandra? Gente, vamos ficando por aqui. Ainda brinca, amo. Vamos ficando por aqui, tá bom? Hoje o dia tá cheio, ainda tô em jejum, tô sem comer nada. Tirei meio litro de sangue, como eu disse no início da live. Mas tudo bem. Qualquer coisa me chamei no direct, estou por aqui, tá bom? Um cheiro e bom sábado!